Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a marcação a mercado nos títulos de renda fixa e vou te explicar em quais deles você tem mais chance de embolsar um lucro muito bom. E muita gente acredita que a renda fixa é sempre uma linha para cima dos rendimentos, sendo que na verdade é um fruto de muita matemática financeira aplicada, e a gente vai abordar os principais temas com os três principais pilares da marcação a mercado, que é o carrego, o valor futuro e o valor presente. O primeiro conceito é o conceito do carrego, que ele nada mais é montante de juros que você tem acruado desde o momento da sua aplicação até o dia de hoje. Seria como se a gente colocasse a conta-gota todos os dias que você teve de rendimento no copo do seu investimento, para a gente saber em qual parte do copo que já está preenchido com água. Ele todo dia vai ter um aumento ali do rendimento do seu título no preço dele, mas ele é só uma parte da composição da marcação a mercado. O próximo pilar é o valor futuro, que é o valor previsto do seu investimento na data de vencimento dele. Então o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, um CDB pré-fixado, você aplica R$1.000 na data zero e você tem um valor já previsto de quanto vai ser o seu rendimento bruto lá no vencimento. E no caso do título do Tesouro Direto pré-fixado, o caminho é um pouquinho inverso. A gente primeiro sabe o valor no vencimento, que é R$1.000, e a gente vai aplicar o desconto para saber o valor presente, que a gente já vai entrar no detalhe aqui. E aí um exemplo prático seria, por exemplo, um CDB que pagasse 15% ao ano. Se ele tem um ano de vencimento e você aplica R$1.000, o valor futuro dele é basicamente pegar R$1.000, você vai fazer vezes 1 mais a taxa de juros, que é 15%, e vai levar o prazo, que no caso é um ano. Você chega no valor de R$1.150 de valor futuro do seu CDB. Esse valor ele não fica exatamente expresso no momento da sua aplicação, mas é um conceito que todos os lugares, sejam bancos de investimento, corretoras ou a própria Cetip, eles têm esse cálculo integrado para saber o valor do seu título hoje. E aí quando a gente passa para outros indexadores, por exemplo, os ativos indexados à inflação, ou então aqueles que pagam um percentual do CDI, o que o mercado faz é buscar uma referência de projeção tanto para IPCA como também para a taxa Selic, para que sejam feitas simulações através de uma técnica de interpolação de curva, para que você consiga saber exatamente qual que é o IPCA esperado para um vencimento bem específico. Então, o IPCA esperado para daqui 283 dias, o mercado consegue estimar através da diferença entre os títulos negociados no secundário do governo, que são pré-fixados, e os títulos do governo que são negociados no mercado secundário, que são indexados à inflação. Se você pega a taxa pré desses títulos e tira a taxa de juro real dos outros títulos indexados à inflação, você chega na inflação implícita, que é exatamente o que o mercado está esperando para a inflação daquele período. Isso pensando em um vencimento. Se a gente aplica isso a vários vencimentos diferentes, a gente consegue construir essa curva de expectativas. E para o caso da taxa Selic, o mercado usa como base a taxa CDI, que também fica ali muito próximo à taxa Selic diária, mas a gente olha muito a parte de contratos futuros de DI, que eles também são negociados na bolsa, e eles mostram essa expectativa dos investidores de como a Selic e, por consequência, como o CDI vão se comportar em diferentes vencimentos, para a gente construir também a curva esperada do CDI. Lembrando que essas expectativas, elas, diferente de taxas pré-fixadas, elas não ficam estáveis, então elas dependem muito de humor de mercado e elas ficam bem suscetíveis a indicadores financeiros que são divulgados. Então, comunicado do Banco Central referente à taxa Selic, a divulgação do IPCA que foi observado, preço do petróleo, dados de desemprego no Brasil ou nos Estados Unidos, todos esses indicadores nacionais e internacionais impactam essas expectativas e não significam que essas expectativas, no momento que você está fazendo a aplicação, vão necessariamente acontecer. Esse é um ponto bem importante. E o terceiro pilar é o valor presente, que ele é talvez a fórmula mais sagrada do mercado financeiro, que você basicamente vai pegar um valor que vai ser pago no futuro, ou seja, é dinheiro no tempo, que basicamente investimentos de renda fixa são, de uma maneira bem geral, empréstimos de dinheiro, ou seja, o valor do dinheiro no tempo. Você vai pegar esse fluxo futuro de pagamento que vai acontecer e você aplica um desconto, ou seja, uma taxa de remuneração para aquele valor futuro, para você saber o valor dele hoje, que é justamente um dos pontos principais da marcação ao mercado. Então tem bastante coisa desenhada aqui na lousa, a gente vai partir para alguns exemplos para a gente entender exatamente quando que cada um deles funciona, e aí, claro, a gente vai usar o valor futuro, o valor presente e também a fórmula para a gente descobrir a taxa equivalente ao ano para os investimentos. Vamos lá. Então, antes da gente começar a precificar efetivamente, para isso a gente vai usar o Excel, mas podem usar o Google Sheets, que ele funciona muito bem. Primeiro a gente tem que saber os feriados que vão acontecer ainda, e para isso existe o arquivo disponível para download, que está no site da Ambima, que você tem feriados desde 2002, se não me engano, 2001 até 2099.
então provavelmente a gente não vai ver todos aqui na prática, mas a gente baixando esse arquivo, a gente pode montar. Primeira aba aqui, eu coloquei exatamente todos esses dados referentes aos feriados. A gente pode ver que até 2099 está aqui. Por que que a gente está colocando os feriados aqui? Porque são dias em que não ocorre correção monetária dos nossos investimentos de renda fixa. Então é bem importante a gente, quando for fazer a conta de levar a valor futuro e depois trazer a valor presente, a gente não considerar esses dias como dias de rendimento, tá? Então o primeiro exemplo que eu separei aqui foi um CDB. Ele é um CDB pré-fixado com uma taxa de 15%. Eu coloquei a data inicial aqui como dia 4/3 de 2026 e aqui o vencimento dele, só para fins didáticos, coloquei um prazo ali mais longo, né? Vencimento em 2031 e colocando aqui uma pequena fórmula no Sheets de dias trabalho que considera tanto final de semana como feriados como dias que não haverá rentabilidade, a gente chega em 1.260 dias úteis. Então com isso, com essas primeiras informações aqui de cima, a gente consegue preencher todos esses dados aqui de baixo. Eu já vou mostrar como que a gente preenche cada um deles. Então como que a gente chegou aqui no valor futuro? É bem simples, a gente pegou os R$1.000 que a gente começa investindo, tá? A gente vai multiplicar por 1, a gente está usando 15%, que nesse caso vai virar 1,15. E a gente vai elevar tudo isso a 1.260 dividido por 252. Por que 1.260 dividido por 252? Porque o mercado financeiro trabalha com um ano fechado de 252 dias. Basicamente, a gente está pegando todo o prazo aqui, a gente está transformando, ao invés de falar em dias úteis, a gente está falando em ano, taxa ao ano. É como se a gente estivesse falando, eu corro 15 metros a cada 10 segundos. Tá, mas para quem corre, normalmente você falar quilômetros por hora é o que faz mais sentido, porque é uma medida onde todo mundo consegue ter uma noção de grandeza. No caso do mercado financeiro, a gente utiliza aqui 252. Fazendo essa continha, a gente chega nesse valor aqui de R$ 2.011,36, que aliás é a rentabilidade bruta do investimento previsto lá para o vencimento. Como a gente está falando de um título pré-fixado, essa taxa, esse valor financeiro no vencimento, ele não vai mudar porque ele já foi emitido com essas condições, tá? E aí, o que a gente está considerando? O valor de aplicação inicial foi de R$1.000. Quando a gente faz a conta de qual é a rentabilidade total no período, desde o primeiro dia que você aplica até o vencimento, a rentabilidade foi de 101,14%. E quando a gente faz o ajuste que a gente falou aqui de transformar em taxa ao ano, a gente chega nos 15%, que inclusive são esses 15% aqui. Então, estamos vendo aqui na prática que os números estão se conversando e está tudo fazendo sentido. Agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente tem o efeito da marcação a mercado impactando o nosso título. Então, nesse caso aqui, eu coloquei nessa outra coluna, considerem que é o mesmo título, tá? Aqui a gente vai mudar só algumas coisas. Por exemplo, antes eram 1.260 dias úteis para o vencimento. A gente vai diminuir um dia para ficar em 1.259 dias úteis. E a taxa de 15%, reparem, ela continua igual, ou seja, depois de um dia que você aplicou, o mercado negocia o seu CDB a 15%. Porém, reparem que o preço dele, aqui embaixo, passou de R$1.000 para R$1.055. Esse R$1.055 é o seu carrego de um dia. Então aqui você já está ganhando dinheiro pensando no que você teve de acrúo de juros. Ok, conseguimos entender aqui que o carrego funciona, que os números estão se conversando, como a gente falou. Agora a gente vai simular uma mudança nessa taxa de juros. A gente vai simular que o mercado não negocia mais o seu título a 15%. A gente vai simular, na verdade, uma pequena mudança aqui, passando de 15% para 15,5%, que nem é uma mudança tão grande assim. Reparem que o PU aqui, ele tem que mudar, tá? Eu vou dar um Enter. Olha lá, ele caiu para um valor abaixo do que a gente aplicou inicialmente. Lembrando, né, o que a gente fez? A gente está levando R$1.000 a valor futuro com uma taxa de 15% e depois a gente pega esse valor futuro e traz a valor presente com essa nova taxa de 15,50. Por isso que a gente chega a um preço de R$ 979,10. Significa que você perdeu dinheiro? Efetivamente, ainda não. Só se você precisar fazer o resgate desse título, aí sim, esse é o preço que você vai conseguir repassar para outro investidor. Se não for o caso, a posição que você deveria se concentrar quando você olha a custódia da sua carteira de investimentos é a posição só com o carrego, tá? Sem o impacto da marcação a mercado, que é o que acontece com CDBs, LCIs e LCAs, que são títulos bancários e que eles não são marcados a mercado. Todo dia a gente vê sempre uma rentabilidadezinha ali positiva neles. A gente só enxerga o preço da marcação quando a gente quer fazer a venda, que aí sim a gente vê o preço real deles. Então aqui, uma dúvida que é bem pertinente é como que funciona a dinâmica dessa mudança de taxa aqui, por que saiu de 15 para 15,5? E funciona com oferta e demanda de investidores. Se tem mais gente querendo aplicar nesse investimento, a taxa dele cai e o preço dele, como a gente observa, vai subir, que eu já vou mostrar aqui. Só que se tem mais gente achando que esse investimento é mais arriscado,
mercado e que eles começam a negociar, os investidores e o mercado começam a negociar a taxas maiores do que esses 15%, o preço começa a cair. Então a gente vê que é uma dinâmica parecida com o preço de bolsa. O investidor fica confiante, o preço da ação sobe. O investidor ele está mais preocupado, o preço da ação cai. A única coisa que na renda fixa a gente vê pela perspectiva da taxa, tá? E a gente vai simular aqui se houver uma queda dessa taxa, ao invés de ficar em 15%, a taxa cai para 14,5%. Como essa taxa é menor do que a taxa da emissão, o preço unitário, quando eu der o Enter aqui, ele tem que ficar acima desses R$1.000. 1022, muito bem. Então a gente está com um ganho, lembrando que o investidor aqui estava com R$1.000,55, só que o preço na marcação ao mercado já subiu porque a taxa caiu, então é inversamente proporcional. Taxa sobe, preço cai, preço sobe porque taxa caiu. E aí outra coisa para a gente prestar atenção é que se a taxa caiu e o nosso PU subiu, a nossa rentabilidade, ao invés de ser 101,14, vai ser 96,70, e quando a gente transforma isso em taxa ao ano, a gente chega em 14,5, que é exatamente a taxa de mercado, tá? Então o investidor que comprar com uma taxa de retorno maior vai ter um preço de entrada menor, e o investidor que comprar uma taxa de retorno menor vai ter um preço de entrada maior. Então é normal o investidor, quando vai fazer a aplicação, ele fica com receio por não saber quando que é o melhor momento para fazer uma aplicação pré-fixada ou uma aplicação indexada ao CDI ou ao IPCA. Então a minha dica é: use a Finclass. Na Finclass você tem toda a consultoria, você tem todo o apoio dos analistas de mercado, especialistas em cada setor, então em renda fixa, em ações, em fundos de investimentos, ativos internacionais, e lá você consegue ter acesso a relatórios de recomendação, carteiras assinadas, relatórios macroeconômicos e também lives diárias, tirando dúvida dos assinantes sobre melhores momentos de entrada, saída, o impacto dos indicadores econômicos que a gente comentou aqui no preço dos seus investimentos. E esse universo da renda fixa, ele é bem complicado. Por conta disso, a gente tem o QR Code aqui na tela, onde você vai ter o acesso à Finclass. E agora eu vou explicar para vocês na prática como a conta que a gente fez faz sentido se a gente olhar títulos do Tesouro, para ver que não é embromation, tá? A gente vai pegar aqui o histórico dos títulos do Tesouro Direto. Vamos começar com uma LTN, que é o Tesouro Pré-fixado. E aqui na tela a gente está vendo o histórico dos dias desse Tesouro Pré-fixado que vence em 1/1 de 2027, as taxas do Tesouro e o preço de compra. Então vamos simular aqui na nossa calculadora de marcação a mercado. Eu vou pegar um dia aleatório aqui, dia 16/1. Então a gente coloca aqui dia 16. Data final é a data de vencimento, então é 1/1 de 2027. E a taxa que ele estava sendo negociado na manhã era 13,65. Quando a gente vai fazer a conta dos dias úteis para o vencimento, a gente sempre tem que lembrar de tirar um dia útil da conta. Por quê? Porque se a gente aplica hoje num título, ele só começa a render no próximo dia útil, tá? Então a gente perde um dia de rentabilidade. Então no final dessa fórmula aqui dos dias úteis, a gente chega em 238 dias úteis que faltavam no dia 16/1 de 2026 até o dia 1/1 de 2027. A taxa a gente pegou ali do Tesouro e o valor que foi aplicado aqui, quando a gente chega num preço, o valor futuro, a gente já sabe que o Tesouro é R$1.000, aplica a fórmula de valor presente, a gente chega em 886,17, que deve estar aqui. Aqui ele deu 886,40, tem uma pequena diferença ali nos centavos, mas ela não chega a ser expressiva, é mais para a gente ter uma ideia da magnitude da taxa de juros. Então vamos pegar um dia aqui de negociação, dia 27/2, o Tesouro Prefixado para 2027, ele foi negociado, eu vou colocar a data aqui, dia 27/2, ele foi negociado a uma taxa de 13,18. 13,18 a gente chega no preço unitário de R$ 901,96. A gente chegou em R$ 901,97. É um valor aceitável essa diferença de um centavo, porque na metodologia de precificação tem uma parte ali que é de truncagem de casas, e aí eu não queria complicar demais, mas o principal ele aqui está feito. A gente pode agora, sabendo que a nossa calculadora está com resultado bacana, a gente consegue extrapolar isso para um Tesouro IPCA+, porque na prática explicar a precificação de um título de renda fixa pré-fixado é bem simples, como a gente pode ver, apesar dos conceitos serem um pouco mais complexos. Se a gente colocar no Excel, a gente consegue calcular de uma maneira bem simples, tá? Quando a gente parte para um Tesouro IPCA+, por exemplo, aqui a gente entra em alguns conceitos, como o conceito de taxa de juro real, que é o que o título vai pagar além do IPCA. Então nesse caso aqui a gente está trabalhando com um título que vai pagar IPCA
IPCA mais 7,56. Um conceito muito importante é esse tal do VNA, tá? O VNA ele começou a ser calculado quando esse título foi lançado pelo Tesouro Direto. Ele tinha um valor de 1.000. Esse valor base de 1.000, ele era corrigido e ainda é todo dia pela inflação, que é o IPCA. Então todo dia você tem a incidência da inflação e ele funciona como um índice base para a gente poder calcular o impacto da inflação no preço dos títulos. Então lembra que se a gente tem aqui no juro real um componente que a gente consegue calcular, a gente tem que somar ele ao efeito do IPCA. E o VNA, todo dia ele vai crescer enquanto a gente tiver inflação no Brasil, que é uma coisa que tenho 99,9% de certeza que vai continuar acontecendo. Mas o importante aqui é que a gente tem esses dois fatores. O IPCA que vai sendo acruado no preço do seu título e a mudança da taxa de juros que acontece todo dia, que a gente já sabe. Taxa sobe, preço cai, taxa cai, preço sobe. Aqui eu puxei do Tesouro também, mas só para a gente ter uma noção, por exemplo, de um título que paga IPCA mais 7,56%, e aqui a expectativa do mercado para o IPCA médio, da data de hoje da aplicação até o vencimento em 2030, eu coloquei 5%. Então vamos imaginar que o mercado ele começa a projetar uma inflação que chegue a 6%, por exemplo. A gente vê que o valor futuro sobe porque a expectativa de inflação subiu também. Lembrando que, nesse caso aqui, o valor futuro a gente está englobando o VNA, que é o valor base, a gente está colocando o fator da inflação futura que a gente está esperando, mais a taxa de juro real, tá? Por isso que inflação, que a gente chama de implícita, que é essa aqui, ela sobe, ela impacta o valor futuro do seu título, mas nem tanto o valor unitário, o valor presente dele, que é o PU, tá? E aí, por que a gente tem que saber esses conceitos? Porque, normalmente, expectativa de inflação sobe, esse juro real aqui, ele tende a subir também. E aí é quando ele sobe que o preço do seu título cai. Então, a gente está com 7,56. Reparem que o PU, ele deve cair quando a gente aumentar aqui. Vamos aumentar para 8. Então, aqui a gente começa a observar o efeito da marcação ao mercado nesse título IPCA. Basicamente, as informações são as mesmas aqui. A gente só vai mudar a expectativa da inflação caindo para 5 e a taxa de juro real. Se a expectativa cai, normalmente a taxa de juro real cai também. Então, vamos colocar um 7% aqui. Reparem que o preço unitário, que antes estava em 4.608, aqui está em 4.716. Então, você teve um ganho na marcação ao mercado, apesar de que, quando você pega ali o prazo, não teve mudança, teve só mudança na expectativa de juros. E a mesma coisa se a taxa ficar acima da original, né? Vamos colocar um 8, o preço aqui 4.608 e aqui você começa a ter uma rentabilidade menor. Você tem um preço de 4.525. Então isso aqui, como a gente já sabe qual que é a dinâmica e o que está acontecendo, eu vou tirar essa cara feia do Excel e vou colocar numa calculadora que a gente tem estruturada, que ela vai conseguir trazer esses dados de uma maneira bem mais legal. Então essa aqui é a calculadora que eu gosto de utilizar para fazer esse cálculo de daqui um tempo, e aí eu vou testando vários cenários, qual que seria o ganho que a gente teria na marcação ao mercado. Eu vou simular um título pré-fixado, vou colocar aqui uma taxa de 14% mais ou menos, a data de vencimento dele eu vou colocar 2031, daqui 5 anos. O dia da compra eu vou colocar hoje 4/3/2026 e eu vou colocar a data futura que eu quero simular desse rendimento. Então vamos supor que exatamente daqui um ano, dia 4/3/2027, ele esteja sendo negociado a mesma taxa, 14 aqui e 14 aqui. A gente vai ver qual que é a variação de preço. Aqui eu coloquei que a gente aplicou R$1.000. Aqui embaixo a gente vê, ó, o PU na compra foi 1.000, o PU na curva é 1.138 e o PU esperado na marcação ao mercado está igual porque a taxa de mercado está igual à taxa de emissão. Então nesse caso aqui, a gente não teve ganhos na marcação. Mas aqui que tá, a gente vai simular agora que a taxa caiu de 14 para 12% do que é negociado no mercado. Agora a gente chega num PU de 1.217 a mercado e quando a gente traz isso para um retorno no período, é um retorno de 21,74%, e quando a gente anualiza esse retorno, ele é um retorno de 22,03%. Tá com essa pequena diferença porque não deu exatamente 252 dias úteis, deu 249. Mas se a gente colocar um prazo menor, ou seja, uma data futura aqui que a gente está projetando, ó, ainda para esse ano, então 4/10/2026, e a gente observar uma taxa muito mais baixa, por exemplo, 9%. Olha a variação no preço. Esse aqui é o preço na curva, ou seja, com aquela taxa que a gente fez a compra, e o preço a mercado está em 1.303, ou seja, uma rentabilidade no período de 30%. A gente colocou basicamente 6, 7 meses, e quando a gente anualiza essa rentabilidade, ela chega em 57,53. Isso é bem legal porque a gente consegue simular várias coisas. Por exemplo, um título mais longo, se a gente quiser colocar em 2030, ele sendo negociado a uma taxa de 5%, olha a diferença, 1.816 na curva, e
a mercado 1851. E aí, conforme a gente vai chegando próximo da data de vencimento do título, por exemplo, esse aqui que a gente está simulando é para 2031 o vencimento. Se a gente simular uma data bem próxima, então 20 de dezembro de 2030, vocês vão ver que não tem mais tanta diferença entre o preço da curva e o preço do mercado, porque quando a gente leva para valor futuro, a gente está ponderando também pelo prazo. Quando a gente traz a valor presente, também estamos ponderando pelo prazo junto com a taxa. Então, quanto maior o título, quanto mais dias úteis até o vencimento, maior é o impacto da marcação. Quanto mais curto ele for, menor vai ser o impacto da marcação. E aí, lembrando que quando você pensa em ganhar na marcação a mercado, você normalmente vai querer títulos mais longos. Então, eu vou simular um IPCA mais com vencimento em 2065 a uma taxa de 6,9. Em janeiro de 2027, ele estará sendo negociado na minha simulação a 5%. Como a gente está falando de um título que é indexado à inflação, a gente tem que colocar também a expectativa da inflação para o período, e aí eu vou colocar um número aqui também de 4%, só para a gente ter uma ideia de resultado. Então percebam que quando a gente pega um título muito longo, 2065, quando a gente leva a valor futuro e traz a valor presente pela taxa de mercado, isso aqui é a curva, isso aqui é a PU de mercado. De 1090 você passa a ter uma rentabilidade de 2.147, no período rentabilidade de 114%, e quando você anualiza, ou seja, se essa rentabilidade nesse período incidisse sobre o ano inteiro de 252 dias úteis, a gente chegaria nessa rentabilidade anualizada de 153% só com a marcação a mercado com títulos do governo que tem liquidez. E aí, quando a gente pensa, poxa, eu vou fazer isso com uma LCI, com CDB então, e aí a nossa recomendação é não tentem fazer esse tipo de operação com títulos bancários, que apesar de eles terem uma liquidez muito boa, eles não são tão líquidos quanto os títulos do governo, e também o governo ele vai precificar todo dia toda a posição dos investidores. Já nos CDBs, LCIs, LCAs, a gente só vê o preço na curva, que é esse preço teórico. Então isso abre espaço, às vezes, para a corretora ter um ganho a mais nessa operação. Às vezes ela quer te facilitar e oferecer essa recompra, mas ela tá ganhando, ela tá te oferecendo um preço mais próximo desse, para depois ela vender para um preço mais próximo desse. Então, normalmente, marcação a mercado com títulos do governo funcionam muito mais. Você acabou de entender como funciona a marcação a mercado, que o mesmo título cai quando os juros sobem, pode se valorizar muito acima do esperado. Entendeu também que o momento de entrada define boa parte do seu resultado, mas existe um estudo que mostra quanto tempo o investidor médio leva para começar a bater o mercado. E a resposta é 5 anos. Então, nos primeiros 5 anos, a maioria perde para o CDI, perde também para o Ibovespa e perde para quase tudo. Não por falta de esforço, mas perde por falta de experiência. Hoje, as NTN-Bs estão nas máximas históricas e essa é uma janela que não aparece toda hora e que vai fechar quando as taxas começarem a cair de verdade. Quem errar o prazo, quem entrar no título errado, quem não souber ler o momento, vai ter esperado esse ciclo inteiro para sair com menos do que podia. E você não tem 5 anos, o timing é agora. E é por isso que contar com ajuda profissional pode ser determinante para os seus investimentos esse ano. E é exatamente aí que a carteira da Finclass entra, porque você abre a plataforma, vê cada posição, vê também o peso de cada ativo e o preço máximo que faz sentido pagar. E replica isso, sem precisar interpretar sozinho cada comunicado do Copom, cada dado de inflação, cada movimento da curva de juros. Isso faz muita diferença. Desde que a carteira foi aberta ao público lá em 2023, o resultado acumulado é de uma valorização de 50,61% contra 46,95% do CDI, 36,36% do índice Bovespa e 26,23% do IFIX. Então, com juros altos, câmbio volátil e crise fiscal o tempo todo, no último ciclo de queda de juros, enquanto o Ibovespa entregou 19,92%, a carteira da Finclass conseguiu entregar uma valorização de 42,19%, mais do que o dobro no mesmo período. Por trás disso, tem um método. De 119 recomendações feitas pelo nosso time desde o início da carteira, 100 delas foram positivas, com uma taxa de acerto de 81,3%, e o retorno médio das operações vencedoras foi de 29,7%. Das negativas, o prejuízo médio foi de 17,56%. A gente acerta mais do que erra, e quando acerta, o ganho é maior do que o prejuízo de quando a gente erra. Isso se chama a
assimetria positiva para o investidor. E é graças a isso que temos resultados como esses. O Dene acompanha a carteira há 2 anos e ele relatou pra gente que fez a conta e ficou 13 meses positivo e 6 meses negativo. Rendimento médio mensal de 1,81%. Isso dá 24% ao ano. O Emerson, por exemplo, entrou com uma meta, chegar nos 100 mil investidos. E em 4 meses postou na comunidade que tinha chegado lá. E ainda tem o Gui, que em 1 ano e meio com a Finclass atingiu o primeiro milhão. Você tá a um passo de viver esse tipo de transformação. E pode fazer isso pelo melhor preço do ano, porque o aniversário da Finclass chegou e agora a assinatura anual tá com 50% de desconto, de R$ 79,90 por mês para R$ 39,95. E você ainda leva junto mais de 80 cursos com os maiores nomes do mercado financeiro, lives semanais com os analistas, o acesso ao Código da Riqueza, o método do Thiago Nigro da construção de patrimônio, o do 1000 ao 1 milhão com marketing digital, o curso Como Financiar Sua Casa, o Lobo de Wall Street, os mapas mentais das lives das 5 e 6 e inédito nessa campanha 3 meses de Duo Gourmet, ou seja, você pede 2 pratos nos melhores restaurantes do Brasil e paga 1. Numa única saída, você já recupera o que você pagou no mês. Tudo isso somado vale R$ 9.403,80, mas com essa condição você vai pagar só 12 vezes de R$ 39,95, mas somente durante 24 horas. O carrinho abre dia 23 de abril e quem está na lista de espera recebe o link no momento exato da abertura. Então, as NTNBs estão nas máximas históricas e não vão durar para sempre. Quando as taxas começarem a cair de verdade, os preços já terão subido. E quem não estava posicionado da maneira certa vai acabar perdendo dinheiro ou simplesmente deixando muito dinheiro na mesa. E o conteúdo que você viu hoje existe para te mostrar essa oportunidade. A carteira existe para te dizer exatamente como capturar ela. Entra na lista de espera pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição para garantir o menor preço do ano. E chega nesse ciclo com a carteira certa, com os investimentos certos e tempo suficiente para fazer valer a pena. A janela ainda está aberta. Beleza, Edu. Marcação a mercado, Tesouro Pré, Tesouro IPCA+, sempre acontece, então vou investir no Tesouro Selic. E você está errado, porque o Tesouro Selic é marcado a mercado. Então, quando a gente olha ali no site do Tesouro Direto, a gente encontra que o Tesouro Selic ele é negociado com uma taxa normalmente expressa em Tesouro Selic mais um percentual. Por exemplo, Tesouro Selic 2031, pagando Selic mais 0,99%. Esse 0,99% é o fator prefixado que causa uma pequena marcação a mercado desse título. Então, quando a gente faz um modelinho parecido, qualquer mudança dessa taxa de 0,09 para 0,08, por exemplo, vai fazer o título se valorizar ou então se desvalorizar. Por exemplo, a gente simulando um aumento aqui da taxa, ó, ele cai alguns centavos, tá? Então, o Tesouro Selic, o padrão que o mercado conhece, ele é marcado a mercado, mas quando a gente tiver a opção do Tesouro Selic Reserva, como ele não vai ter marcação a mercado, ele vai ser bem mais interessante, porque ele não vai ter essa volatilidade de mercado de ficar a taxa subindo e caindo todo dia conforme o humor do mercado. Então, ele vai ser uma coisa mais estável, vai ser um produto mais voltado para reserva de emergência ou reservas de oportunidade. Deixa a gente saber o que vocês acharam dessa mini aula de marcação a mercado e a gente fica por aqui.